Como utilizar a lei de causa e efeito para criar a sua realidade de maneira intencional? Esse é mais um vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui para o canal, falando sobre os princípios herméticos, as leis herméticas que estão contidas nesse livro aqui, o Kybalion, e eu estou trazendo essa série de vídeos porque as leis herméticas, quando você entende, quando você começa a usar do entendimento, do conhecimento dessas leis de maneira mais intencional na sua vida, você ganha o que eu gosto de chamar de liberdade emocional. Você vem para um lugar maior de poder pessoal, onde você não é mais massa de manobra, e sim o criador consciente, o mestre da sua própria realidade. E quanto mais você inserir esses conhecimentos na sua vida, mais você se tornará esse mestre, esse co-criador consciente intencional que eu costumo falar aqui no canal. E para quem ainda não me conhece, hello, hello, meu nome é Anete Suzarte, eu sou terapeuta especialista em reprogramação mental e emocional, e aqui nesse canal eu te ajudo exatamente com isso, a transmutar energia de sofrimento em energia de criação para que você possa criar a sua realidade de maneira cada vez mais intencional. E ao longo dos anos, e tanto atendendo pessoas quanto também passando por processos de autoaprimoramento, digamos assim, eu fui percebendo que nós, enquanto sociedade, nós vivemos realmente presos nas nossas próprias limitações, nas limitações que foram impostas a nós desde o momento da nossa concepção. Então a sociedade, ela é cheia de paradigmas que nos limitam, e esses paradigmas, eles vêm primeiro ali do nosso ciclo familiar, da escola, do ambiente em que a gente vive, da forma como nos trataram, o que nos ensinaram, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente experienciou. Tudo isso vai formando como se fossem registros, programas dentro de nós, da nossa mente, do nosso corpo, e a partir disso a gente vai formando as nossas lentes pelo qual a gente enxerga a nossa vida, a nós mesmos, o que a gente pode, o que a gente não pode, e muitas vezes essas lentes estão carregadas de limitações. Então, quanto mais a gente estudar e aplicar esse conhecimento, mais livre nós seremos, mais liberdade nós teremos para que a gente possa viver a nossa vida, criar a nossa vida de maneira intencional. Não apenas a partir daquilo que falam que a gente pode, daquilo que falam que é possível, daquilo que falam que somos capazes, mas nós realmente integrarmos esse lugar de consciência e entender que não somos incapazes, não somos seres limitados, muito pelo contrário, nós somos seres ilimitados. E quanto mais eu compreender, quanto mais eu trazer essa consciência, instalar isso em todo o meu ser, mais livre eu serei. Então todo o canal, inclusive esse vídeo também, ele vem com esse propósito: nos libertar, trazer a liberdade de ser, a liberdade de ter, a liberdade de se expressar, a liberdade de viver a partir daquilo que faz sentido para você, a partir daquilo que eu falo que é da sua essência, do seu coração, aquilo que vibra dentro de você e que a sociedade não tem nenhum direito de dizer para você que você não pode, de dizer para você que você não é capaz, de dizer para você que você é um serzinho limitado. Então, bora lá para nossa sexta lei, que é a lei de causa e efeito, ou também conhecida como lei da causalidade, que eu até tenho preferência a esse termo, lei da causalidade, porque a gente vai entender que a lei de causa e efeito não é que existe apenas uma causa, não, é multifatorial, então tem muitas causas que às vezes corrobora para um determinado efeito. Essa é uma lei muito conhecida, inclusive, por pessoas que não fazem nem ideia da onde é que veio, né? Da onde que veio esse termo de lei de causa e efeito. Mas muitas pessoas entendem que para que você consiga algo, você vai ter que fazer algo primeiro, né? Não é assim? Mas a gente percebe que, na verdade, todas as leis, elas estão contidas em tudo. E vocês vão perceber que as leis, elas estão relacionadas uma à outra. Então, a lei de causa e efeito, ela vai ter a ver com a lei do mentalismo, vai ter a ver com a lei de correspondência, a lei de polaridade, então, a lei do ritmo. Então, vocês vão perceber que as leis, elas estão conectadas umas às outras.
E a lei de causa e efeito, ela fala o seguinte: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Nada escapa à lei. Por que eu estou frisando que nada escapa à lei? Porque quando você entende que tudo tem uma causa, que o efeito que você está tendo na sua vida, aquilo que você está enxergando, aquilo que você está vivenciando, tem uma causa. Não importa se isso é na área financeira, se é na sua carreira, se é na sua saúde, se é na sua área amorosa, não importa, tudo tem uma causa. Muitas vezes a gente acha que até, não, na saúde é uma fatalidade, é uma coisa assim que, nossa, eu não tenho controle. Você tem, sim, tudo tem uma causa, por mais que essa causa esteja inconsciente. E aí que a gente vai entender um pouquinho por que que a gente às vezes cria algo na nossa vida, que a gente olha assim e fala, meu Deus, como é que eu fiz isso, né? Como, aliás, você nem geralmente não pensa isso, né? Quando é alguma coisa que você considera como negativo, você considera que não, você jamais iria criar uma coisa dessas na sua vida. Aconteceu algo negativo que você considera como negativo, e aí você não consegue entender, poxa, mas isso aqui é algo ruim. Como que eu poderia querer algo ruim para mim? É aí que entra o inconsciente. Caso você ainda não saiba, não tenha assistido os vídeos anteriores, o inconsciente é uma parte da nossa mente, também conhecida como subconsciente. É ali onde estão registradas tudo que você aprendeu. É ali estão registradas suas memórias, traumas, crenças. Tá tudo ali contido na sua mente inconsciente. E a mente inconsciente, ela é cerca de 95% de toda a nossa mente. Então, imagine um iceberg, onde essa parte que está submersa, essa parte que está no fundo do mar, é a parte do seu inconsciente ou subconsciente, onde, na maior parte das vezes, você não tem consciência, você não sabe o que está dentro dessa porção da sua mente. E a outra parte, que é a parte que está ali, né, a superfície, digamos assim, é correspondente por cerca de 5% e é o seu consciente. Aquilo que você tem consciência, os seus pensamentos, assim, que você está consciente, aquele seu raciocínio, a sua mente um pouco mais analítica, tem a ver com o seu consciente. E o inconsciente você não está enxergando, mas ele também está criando a sua vida. Então a gente cria a nossa vida, quer a gente esteja consciente disso ou não. A gente cria a nossa vida a partir do todo da nossa mente. A gente cria o mundo exterior a partir do mundo interior. O que é esse mundo interior? É esse plano mental que é composto por toda a sua mente, não somente pelos 5%. Então, por isso que muitas vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas eu estou aplicando a lei da atração, eu quero tal coisa, mas tal coisa não acontece na minha vida. A lei da atração, ela não funciona pelo seu querer, ela funciona pelo seu ser. O ser que está contido dentro da sua mente, tudo que está contido dentro da sua mente. Então, se conscientemente você quer algo na sua vida, mas dentro desses 95% tem crenças contrárias ao que você realmente quer, não vai acontecer. Ponto. Por quê? Porque o que está contido dentro de você é a causa do efeito que você vive na sua vida. Compreendeu? Então, dentro de você está contida a causa do efeito que é a sua vida. Tudo que ocorre no mundo físico vem depois do que ocorre no mundo não físico, ou seja, do plano mental. A gente falou isso sobre os planos nos vídeos anteriores, então sugiro que, caso você não tenha assistido ainda, você assista os vídeos anteriores, que tudo vai fazendo mais sentido, né, conforme você vai assistindo todos os vídeos. E aqui tem uma parte que ele fala o seguinte: toda ideia que pensamos, todo ato que fazemos tem o seu resultado direto ou indireto que se adapta à grande cadeia de causa e efeito. Muitas vezes a gente pensa algo, sente algo, tem determinadas crenças e isso vai gerar um efeito na nossa vida e a gente não consegue perceber como que tal coisa que aconteceu na vida foi realmente um efeito de uma causa interna. Mas na verdade tem.
É por isso que eu sempre falo sobre a gente expandir a consciência, sobre a gente trazer a nossa consciência para o jogo da vida, porque somente o nosso estado de consciência, que eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esse estado de consciência, somente nesse estado de consciência é que a gente pode cocriar a nossa vida de maneira mais intencional. É quando estamos conscientes. Mas conscientes de quê? Conscientes do todo, tanto do que estamos criando, quanto, né, tanto dos efeitos quanto das causas, e principalmente das causas, porque você já entendeu que o externo é apenas um reflexo do que está dentro de nós. Então você precisa trazer para a consciência aquilo que está dentro de você, aquilo como se fossem pontos invisíveis. Você não está enxergando porque você não colocou consciência. Consciência é luz. É como se você estivesse colocando luz para aquilo que estava na sombra, aquilo que você não estava enxergando, aquilo que estava abaixo do mar. Você precisa mergulhar dentro de você para enxergar qual que é o conteúdo, qual que é a causa que está gerando determinado efeito na sua vida. E para você fazer isso, existem diversas estratégias práticas e ao longo, claro, né, dos vídeos eu vou trazendo cada vez mais práticas, técnicas para que vocês coloquem isso em prática, mas não tem como você criar a sua realidade se você estiver no piloto automático. Se você estiver vivendo a sua vida no automatismo, não tem como. Por quê? Quando nós somos formados, e toda essa mente aqui, ó, ela acontece de maneira automática, no inconsciente. Então você pensa de maneira inconsciente, você se sente de maneira inconsciente, você age de maneira inconsciente, você está no piloto automático. Todos os dias você faz quase as mesmas coisas, você tem mais de 60 mil pensamentos por dia, e a maior parte desses pensamentos são repetidos, são o que você teve ontem, antes de ontem, antes de ontem, e a frequência desses pensamentos, toda a composição desses pensamentos é o que está gerando resultados na sua vida. Então, se você não está consciente, se você não está se percebendo, como que você quer criar a sua vida de maneira intencional? Não tem como. Então, primeiro você precisa entender, enxergar o que está dentro de você para que você possa mudar, para que esteja, na verdade, em coerência com aquilo que você deseja na sua vida. Então, é um processo de expandir a consciência, elevar o nível de consciência. E como que a gente faz isso? A partir do estado de observação, de presença, cada vez mais se tornar presente na própria vida, começar a observar os seus pensamentos, observar os seus sentimentos, observar também os seus comportamentos, porque a gente já entendeu em vídeos anteriores que a composição do que está dentro de nós, da forma como a gente cria a nossa realidade, ela é um conjunto de pensamentos, de sentimentos e comportamentos. Isso é o que vai gerar os resultados na nossa vida. Os pensamentos, é claro, eles vêm das crenças que tem a ver com aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. Então, se você quer criar um resultado diferente, você precisa observar a composição que gerou esse resultado, a causa que gerou esse efeito na sua vida, que estão aqui, ó, no comportamento. Aí vamos entrar mais um pouquinho, sentimento, vamos entrar mais um pouquinho, pensamento, que tem a ver com as suas crenças. E essas crenças, é claro, quando a gente começa a olhar mais profundamente, tem a ver com as suas experiências de vida, com aquilo que você aprendeu, aquilo que você absorveu de tudo, de relações, de ambiente, da forma como você foi tratado, das experiências que você viveu. E aí é interessante a gente entender também um ponto que eu sempre trago, principalmente porque eu sou terapeuta e eu vejo isso todos os dias, atendendo muitas e muitas pessoas ao longo de muitos anos, que é o quanto os traumas, as feridas emocionais, as experiências de grande impacto emocional, especialmente na infância, vão gerar crenças extremamente enraizadas, que vão gerar toda uma percepção, tanto de você quanto da vida, um tanto quanto limitante, um tanto quanto distorcida. E isso vai gerar efeitos caóticos na sua vida.
Por exemplo, se você passou na sua infância, vamos supor que hoje você esteja, inclusive é algo que vem muito pra mim, questões de relacionamento. Eu sempre atraio homens que me traem. Sempre atraio homens que me traem. E aí, quando a gente começa a investigar, não simplesmente você, não, mas eu nunca fui traída, né? Na infância eu nunca fui traída. Mas quando a gente começa a investigar, a gente precisa entender que não existe somente uma causa. É por isso que se chama a lei da causalidade. É multifatorial. Então, são várias causas, muitas vezes, que geram um determinado efeito. Então, quando a gente vai investigar mais a fundo, a gente percebe que você teve uma infância onde, em muitos momentos, você não se sentiu amada, você não se sentiu vista, você não se sentiu escutada, você não podia confiar nos seus cuidadores, seja pai, seja mãe, ou houve uma traição entre pai e mãe. E quando a gente está ali dentro do núcleo familiar, quando somos pequenos, tudo aquilo que a mãe sente, especialmente a mãe, mas o pai também, mas especialmente a mãe, o que a mãe sente, a criança sente. Então, a mãe se sentiu traída, a criança ela vai se sentir traída. Vamos supor assim, né, que o pai traiu a mãe. Vamos lá, pai traiu a mãe, existiu ali geralmente a traição física mesmo, né, ele ter ficado contra a mulher, não é a única traição, geralmente ela é um efeito de uma outra causa, que são várias mentiras, que é uma falta de confiança que existem entre os dois. Não existia ali mais amor, não existia uma honestidade, não existia parceria. Olha quantas coisas, quantas causas que são o efeito da traição. Então, ali já não existia um ambiente confiável. Já não se podia confiar. Um outro ponto também, vamos supor que ali naquele ambiente familiar também era um ambiente de muita discussão, de muita briga, onde a criança que está ouvindo ali, escutando e presenciando tudo aquilo, ela não entende o que está acontecendo, ela só absorve. Então ela absorve o medo, e eu não posso confiar, aquela tensão toda, tudo aquilo ali ela vai sentindo, aquilo ali ela vai sentindo. E enquanto criança, ela não sabe lidar com aquilo. E muitas vezes ela não teve alguém para ficar bem, alguém para se regular emocionalmente, alguém que pudesse compreender o que ela estava sentindo, alguém que pudesse acolher os sentimentos dela. E aí ficou registrado a ferida da traição. Nossa, quer dizer que todo esse contexto pode gerar uma ferida da traição? Sim. É por isso que as causas de determinados efeitos, ela não é linear, não é aqui, aqui. Ela existe é multifatorial. E é por isso que eu prego tanto nessa tecla sobre você olhar para o seu conteúdo interno, olhar especialmente para as suas feridas emocionais e tratar de maneira séria e profunda as suas feridas emocionais, os seus traumas, porque são a partir deles, são as raízes daquilo que você está manifestando na sua vida. As feridas emocionais, os traumas, eles ficam registrados no nível do corpo, no nosso campo emocional. Então, tem muitos traumas que são tão profundos, mas tão profundos que não adianta você ficar apenas pensando no positivo. O pensamento positivo, é lógico que ele é extremamente importante. As afirmações, é lógico que elas são extremamente importantes, mas existem algumas causas, algumas questões que você está vivenciando hoje que você precisa fazer um tratamento profundo em relação a determinadas situações, porque estão no nível mais profundo do seu ser, está no seu corpo, está no seu campo emocional. Enfim, vou trazer um vídeo falando mais profundamente sobre esse tópico que eu trouxe aqui, né, abrindo parênteses, mas eu quero que vocês compreendam que será muito importante você olhar para esses 95% da sua mente inconsciente, que tem tantas e tantas coisas, inclusive coisas que você não se lembra. Por quê? Existem coisas, situações, experiências que você passou na sua infância que não existe muito bem codificado pela sua mente racional. Por exemplo, você pode passar por uma situação hoje na sua vida e você interpretar de uma maneira, certo? Alguém no seu trabalho falou mais firme com você, você pode interpretar que essa pessoa não gosta de você, que essa pessoa foi grossa com você, sendo que na verdade ela só foi mais firme com você. Isso não acontece exatamente lá na sua infância, porque muitas experiências que você passou, principalmente antes dos 2 anos de idade, elas não são... você não teve esse processo de raciocinar sobre a situação, você só estava sentindo a situação, você só estava ali só sentindo.
Então, só repetindo frases, mantras, não é o que vai solucionar essa camada em que você viveu e quer apenas sentir. Então, você precisa entrar num campo emocional para liberar esses registros emocionais do seu corpo e da sua mente e, a partir disso, começar a criar novos registros no seu corpo e na sua mente. E, a partir disso, você vai ver os efeitos na sua vida. Você vai mudar as causas ali na raiz para que os efeitos eles sejam, inclusive, mais efetivos na sua vida. Então eu sei que parece assim muitas vezes complexo quando a gente vai entrar nesses conteúdos, porque realmente quando a gente não consegue compreender exatamente como a gente está criando a nossa realidade, assim a gente vai ficar sempre, sabe, dando murro em ponta de faca, porque a gente tá indo para um lado e fala para fazer um mantra e falam para fazer uma técnica, sendo que o que você precisa ver é o que tá aqui, ó, 95%, o que tá aqui dentro? O que tá aqui dentro? É isso que tá criando. Não adianta você ficar tentando ir pelas beiradas, né, indo pela parte superficial da coisa, você não vai conseguir mudar a sua realidade. Você vai ter um resultado ali, outro resultado aqui, mas de uma maneira realmente profunda, onde você olha para a sua vida inteira, olhando todos os aspectos da sua vida. Se você não olhar para esses 95%, as coisas elas não vão acontecer. E por isso que eu quero trazer cada vez mais conteúdos mais aprofundados para que vocês entendam qual que é o nível realmente da profundidade do que é criar a própria realidade de maneira intencional. Então, novamente, para todo efeito existe uma causa e essa causa ela é multifatorial, ela depende de muitas questõezinhas internas que você vai precisar começar a trazer consciência para esse conteúdo que está inconsciente dentro de você. E o primeiro passo é trazer presença para a sua vida, é se observar. Um exercício muito bacana é você, ao longo do dia, se perguntar o seguinte: como que eu estou me sentindo agora? Vários e vários momentos do seu dia. Como que eu estou me sentindo agora? Para vir para presença. Como que eu estou me sentindo agora? Porque muitas vezes a sua mente ela vai mascarar os seus próprios pensamentos. Às vezes a gente fala, olha para sua mente, e realmente é importante. Mas a mente, ela vai mascarar, a mente, ela tem vários mecanismos de defesa, então muitas vezes ela mascara, então muitas vezes você fala assim, não, mas eu tô pensando positivo, só que aí embaixo dessa camada do positivo, que é um positivismo muitas vezes tóxico, tem uma enxurrada de questões internas, tem medo, tem vergonha, tem uma raiva do que aconteceu na semana passada, e aí vai. Então quando você cria esse hábito de se perguntar, como que eu tô me sentindo agora? E começa a observar o seu corpo, se o seu corpo está contraído, se o seu corpo está relaxado, se você está se sentindo em paz, se você está leve, você começa a ter um nível de percepção e de consciência muito mais aprofundada de como você realmente está se sentindo. Porque a forma como você está se sentindo é a causa de como você realmente está pensando, das suas reais crenças. E a forma como você está se sentindo será a causa dos seus comportamentos. Então a causa do comportamento vai ser o sentimento, a causa do sentimento vai ser o pensamento, a causa do pensamento serão as crenças, a causa das crenças serão todas as experiências que você viveu, toda a sua história. Então, o fato de você trazer presença, começar a se questionar como eu estou me sentindo agora, pode sim se perguntar o que eu estou pensando agora, o que eu pensei, você precisa praticar, você precisa trazer esse conhecimento para a prática, para que vire uma sabedoria. Quanto mais você praticar, mais você estará consciente, mais você vai expandir a sua consciência. E é muito interessante que, por exemplo, eu, há 10 anos, há mais de 10 anos, há 15 anos, se alguém me perguntasse o que eu estou pensando, o que você está pensando agora? Eu não ia saber responder, de tão inconsciente que eu tava. Para mim, naquela época, há 15 anos, o pensamento e eu era a mesma coisa. Não tinha uma separação entre eu e o pensamento. E quando você começa a trazer consciência para os seus pensamentos e sentimentos, você entra naquele estado que eu falo, né, que é o estado de observador, onde você está desidentificado da sua mente. Você não é mais a sua mente, você é quem observa a sua mente. E, de fato, não somos a nossa mente. A gente precisa olhar para a nossa mente nesse estado de fora, observando a mente, entendendo que a mente ela só é ali uma porção de registros de acordo com aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente experiencia, aquilo que a gente interpreta, mas que tudo isso não é quem somos em essência. E tudo isso a gente pode mudar. A nossa mente, ela é extremamente maleável, a gente pode mudar
tudo que está contido na nossa mente. A gente pode mudar as nossas crenças, a gente pode mudar a forma como a gente se sente, a gente pode mudar os nossos comportamentos, a gente pode mudar a nossa vida. Então, quando eu venho para esse lugar de observar os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus comportamentos, eu ganho a liberdade emocional, eu ganho a liberdade, a maestria, eu ganho poder pessoal para mudar aquilo que não está coerente com a forma como eu quero me sentir, aquilo que não está coerente com a realidade que eu quero viver. Só que se eu não fizer o exercício, a prática, não integrar na minha vida, na minha existência, na minha forma de viver, esse estado de consciência, o olhar para dentro, o praticar, estar presente na minha própria vida, na minha própria pele, percebendo como eu estou, eu não tenho como mudar a minha realidade. Simples assim. Simples assim. Então eu preciso vir para a base, que é o estado de observação. E aí você se observando e tomando consciência do conteúdo que está dentro de você, você precisa tomar uma decisão. Toda mudança, ela só vem a partir da decisão. Eu decido mudar. Eu quero mudar, eu decido mudar. E aí, a partir da minha decisão, eu consigo agir em direção a isso, agir de maneira mais intencional para mudar essa crença, para trabalhar esse sentimento, para tratar essas questões emocionais, esses traumas. Eu preciso decidir e aí eu tomar um passo em direção a essa decisão que eu tomei. E aí é um ato de autorresponsabilidade. Quando a gente quer criar a nossa vida de maneira intencional, a gente precisa ser responsáveis, precisamos da autorresponsabilidade, entendendo que nós criamos a nossa realidade, que todo efeito existe uma causa. A gente sai totalmente do papel de vítima. A gente sai daquele lugar de, poxa, isso aqui tá acontecendo e não tem nada a ver com isso. Ah, porque é culpa de fulano, de cicrano, do governo, que não sei o quê. Não tem culpados. Existe a sua responsabilidade em relação a todas as mudanças que você quer na sua vida. Não é um lugar de culpa, que a gente já entendeu que a culpa, se eu não me engano, no vídeo da lei da vibração, é um estado onde você não tem poder pessoal. A culpa é um estado onde você tá no vitimismo mesmo, de, meu Deus, se é culpa minha ou se é culpa do outro, eu não tenho nenhum poder, eu não tenho nenhum poder de mudança aqui. Quando eu venho para esse lugar de autorresponsabilidade, aí eu ganho poder pessoal. Aí eu pratico a consciência, o estado de observação, aí eu ganho o poder de mudar a mim e, como efeito, a minha vida. E aí, conseguiu compreender um pouquinho mais sobre a lei de causa e efeito ou a lei da causalidade? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e assim nos próximos vídeos eu posso sanar as suas dúvidas. E se você quer essa mudança de maneira profunda na sua vida e precisa de ajuda para isso, saiba que eu trabalho exatamente com isso. Eu sou terapeuta, eu sou especialista em reprogramação mental, emocional, especialista no tratamento de traumas. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você agendar uma sessão individual comigo. E é claro, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!